Então, vamos aqui dar início à nossa aula. Então, aqui nós temos o plano de estudo, né? E o plano de estudo diz o seguinte: leia as páginas 157 a 161 do livro de ciências para a compreensão do conteúdo olfato, gustação e tato. Então, aqui na hora da atividade, responda a atividade da página 164, questões 10, 11, 12 e 13. Então, eu peço a vocês que abram o livro aí na página 157 e acompanhem a leitura, certo? Então, aqui vamos dar início ao assunto audição e equilíbrio. Então, ouvir aquela música da qual você gosta, diferenciar as notas tocadas em um instrumento, perceber o canto de um pássaro, ouvir o som de um carro que se aproxima na rua, essas são algumas importantes funções da audição. Os órgãos popularmente conhecidos como ouvidos nos permitem muito mais do que ouvir sons. Eles também são órgãos do equilíbrio e fornecem ao cérebro informações sobre o movimento e a posição do nosso corpo. Os cientistas que estudam a anatomia do corpo e dão nome aos órgãos recomendam que se use o termo orelha em vez de ouvido. A orelha ela é dividida em 3 regiões: a orelha externa, a orelha média e a orelha interna. Viu, gente? Então, a orelha, ela não é somente essa aba aqui, ela é todo o conjunto. Então, agora irei mostrar um vídeo a vocês, e nesse vídeo irá mostrar todas as estruturas, né, a estrutura da nossa orelha, todos os órgãos e seus movimentos, ok? Peço que todos prestem atenção. Hoje vamos aprender as partes do ouvido. O ouvido é o órgão responsável pela audição e pelo equilíbrio. Ele percebe os sons e envia a informação para o cérebro para que este responda de forma adequada. Imagine, por exemplo, que você escuta a sirene de uma ambulância. O ouvido vai enviar essa informação para o cérebro e este, por sua vez, vai enviar sinais aos músculos para irmos para um lugar seguro. O ouvido se divide em 3 partes: O ouvido externo, o ouvido médio e o ouvido interno. O ouvido externo é formado por 2 partes: o pavilhão auditivo, que é a parte que recebe as ondas sonoras, o canal auditivo, que é a via pela qual o som viaja até chegar no ouvido médio. O ouvido médio é formado pelo tímpano e por 3 ossos: martelo, bigorna e estribo. Eles transmitem o som para a cóclea. Aqui também encontramos a trompa de Eustáquio. O tímpano é uma membrana que parece um tambor. Quando o som chega, o tímpano vibra e move a cadeia de ossinhos. Os ossinhos, martelo, bigorna e estribo, se movem e aumentam a vibração transmitida pelo tímpano. Depois, enviam este sinal amplificado para a cóclea. A trompa de Eustáquio comunica o ouvido médio com as fossas nasais. A sua missão principal é regular a pressão do ouvido para que o tímpano possa transmitir a vibração do som até o nervo auditivo de forma adequada. A cóclea é uma estrutura elástica que se enrola em forma de caracol. É a responsável por transformar as vibrações que recebe do ouvido médio em impulsos elétricos e sinais nervosos, para enviá-las ao cérebro através do nervo auditivo. Para cuidar do seu ouvido, recomendamos não usar fones de ouvido por mais de 1 hora por dia e usá-los em um volume baixo. Então, no vídeo, nós observamos a estrutura da nossa orelha, os órgãos internos, o caminho que o som percorre ao entrar no ouvido até chegar ao cérebro, viu? Então,
Então agora nós iremos falar um pouco sobre a tuba auditiva. A tuba auditiva permite que a pressão do ar de dentro da orelha média se equilibre com a atmosfera. Vamos ver como isso acontece a partir de um exemplo. Quando subimos uma serra de carro ou de ônibus, sentimos uma pressão na orelha. É que, como a pressão atmosférica diminui com a altitude, fica menor do que a pressão do ar na orelha, certo? A membrana tímpanica é então pressionada de dentro para fora e fica um pouco curvada, Então no vídeo nós observamos, a membrana tímpanica, certo? Então, se continuar assim, a membrana tímpanica não pode vibrar corretamente, o que prejudica a audição. A saída de parte do ar pela tuba auditiva equilibra as pressões e resolve o problema. De modo geral, isso ocorre naturalmente, Mas podemos facilitar esse processo engolindo um pouco de saliva, ou mastigando, ou simplesmente bocejando, certo? Além da cóclea, a orelha interna tem canais, os canais semicirculares e uma cavidade, que essa cavidade é o vestíbulo. Sendo assim, por isso também chamado de labirinto, gente? Porque ele parece um labirinto, certo? Os canais e cavidade estão cheios de líquido. Quando nós movemos a nossa cabeça ou quando nos movimentamos, esse líquido estimula as células sensitivas. E são essas células que enviam mensagens ao cérebro, certo? E ao receber essas mensagens, o cérebro identifica o movimento realizado, que a gente pode ir para frente, seja para trás, para um lado e etc, certo? Essas informações, elas são importantes para manter o equilíbrio do nosso corpo. Agora iremos falar sobre o olfato, a gustação e o tato, certo? A interação do nosso organismo com o meio ambiente também ocorre por meio dos odores, dos gostos e do tato. Nesse sentido, eles nos ajudam a compreender o que há à nossa volta, assim como a visão e a audição. Elas podem nos ajudar a detectar situações de perigo, certo? Então aqui o olfato. O olfato é pelo olfato que nós reconhecemos o odor de diversas substâncias, Aquele cheirinho de pão. Aqui nós temos a imagem, das fossas nasais, que é a cavidade nasal do nosso nariz, e nós temos aqui os nossos receptores olfatórios. E esses receptores, eles estão diretamente ligados ao nervo olfatório, Que é esse nervo olfatório que leva a mensagem ao cérebro, certo? Então vamos falar aqui sobre a gustação. O sentido da gustação, ela nos dá informações sobre certas substâncias dissolvidas nos alimentos. É por meio da gustação que é possível perceber diferentes gostos, E reconhecer diversos tipos de alimentos. Podemos identificar, por exemplo, alimentos ricos em açúcares e evitar alimentos estragados, Mas assim como em relação ao cheiro, nem todas as substâncias prejudiciais podem ser identificadas pelo gosto, Na parte de cima da língua, há pequenas elevações que podem ser vistas a olho nu, certo? Que são chamadas de papilas gustatórias, Cada papila contém botões gustatórios, que só podem ser vistos com o auxílio de microscópio, certo? Então, com os botões gustatórios, percebemos 4 tipos de sensações fundamentais, que são os gostos básicos, que é o salgado, o doce, o azedo e o amargo, certo? Então, aqui nós podemos observar a imagem, e nessa imagem temos aqui as papilas gustatórias,
E aqui ao lado nós temos o detalhe do botão gustatório, que é lá onde ficam as células sensíveis, né, às substâncias dissolvidas no alimento, certo? Então, quando os botões gustatórios são estimulados por partículas de alimentos dissolvidos na saliva, eles enviam mensagem ao sistema nervoso, né? E esse sistema recebe também informações dos aromas do alimento. Ao interpretar esse conjunto de informações, o cérebro traduz as mensagens em sensação e sabor, certo? Quando estamos resfriados, o excesso de muco produzido no nariz dificulta o contato dos receptores com as partículas responsáveis pelo cheiro, né? E o resultado é que os alimentos podem aparecerem ter, né, menos sabor. Geralmente, quando a gente está gripado, nós não sentimos nenhum sabor, né, dos alimentos, né? Então, é por conta desse muco e ele reduz, né, os receptores, né? Então, aqui vamos falar agora sobre o tato, né? O tato, ele é o contato, né, com a pele, né? Quando a gente pega em alguma coisa, nós sentimos, né? Quando eu coloco aqui minha mão uma na outra, eu sinto, né? Então, do contato com a pele de uma outra pessoa até a dor de uma queimadura, a pele nos dá informações importantes sobre o mundo, né? Isso é possível porque temos vários tipos de receptores que acusam a dor, né? Sensações táteis, que é o tato, a pressão, e sensações térmicas, que é o calor, o frio. O tato é a percepção de que algo tocou nossa pele, né? E que esse toque ocorreu em determinado ponto dela. Então, aqui nós temos a imagem. Peço que vocês observem a imagem, né? Aqui temos uma imagem ilustrativa representando aqui a nossa pele, né? Temos aqui a epiderme, a glândula sebácea, o pelo, né? O nosso pelinho, nós vemos que a raiz do pelo, ele é bem profunda, né? Temos aqui os vasos sanguíneos, o nervo, a glândula de suor, a derme, os receptores sensíveis a toques, né? Que são esses receptores que enviam as mensagens ao cérebro, né? E nos faz sentir, né? Quando tocamos em algo, certo? Então, os receptores acusam a dor, né? São terminações de células nervosas que estão espalhadas em vários tecidos do nosso corpo, né? A dor é uma informação importante. Ela nos diz que há algo errado ocorrendo em nosso corpo, né? A dor, ela impede, por exemplo, que uma pessoa tente mover uma perna quebrada, que poderia piorar a fratura, né? Então, certos anestésicos locais usados pelos dentistas atuam diretamente em receptores da dor nas gengivas. Então, gente, esses anestésicos são quem nos protege, né, da dor. Por exemplo, ao arrancar um dente. Ao arrancar um dente, a gente não sente a dor por conta dos anestésicos, certo? Já a aspirina e outros medicamentos inibem a produção de certas substâncias que produzem a dor e a inflamação em diversas regiões do corpo, certo? E outros tipos de analgésicos atuam diretamente nos centros de dor no cérebro. Então, gente, o que são os analgésicos? Os analgésicos são substâncias ou medicamentos que diminuem ou suprimem a dor, certo? Agora nós iremos para a atividade, certo? Então, vocês vão lá para a página 164 e irão responder as questões 10, 11, 12 e 13, certo? Então, aqui na questão 10 diz o seguinte: a polícia e a defesa civil usam algumas raças de cães para localizar drogas e sobreviventes em desastres. Que sentido bem desenvolvido nos cães os tornam tão eficientes nessa tarefa? Então, vocês irão dizer qual o sentido, se é
a gustação, se é a visão, se é o tato, se é o olfato, né? Vocês vão me dizer qual desses sentidos é bem desenvolvido nos cães, certo? Então, aqui na questão 11, diz o seguinte: no caderno, ordene os termos a seguir, de acordo com o sentido da passagem de uma onda sonora. Membrana tímpanica, que é o nosso tímpano, bigorna, pavilhão da orelha, estribo, cóclea, martelo, meato acústico externo, que é o canal auditivo, certo? Então, nós vimos isso, né? Nós vimos qual o percurso, né, que o som leva até chegar ao cérebro, certo? Questão 12. No caderno, indique a afirmativa incorreta, ok? Letra A. O martelo, a bigorna e o estribo localizam-se na orelha interna. Letra B. Além de captar ondas sonoras, a orelha atua no equilíbrio do corpo. Letra C. A cóclea atua na audição. E letra D. Os canais semicirculares atuam no equilíbrio. Então, aqui na questão 12, vocês vão me dizer qual dessas afirmativas está incorreta, ou seja, está errada, certo? Questão 13. Um estudante afirmou que o termo ouvido não é totalmente correto, porque não expressa tudo o que esse órgão faz. Você concorda com ele? Por quê? Então, vocês irão me dizer se vocês concordam com essa afirmativa, ok? Pronto, gente, finalizamos a nossa aula. Agradeço pela atenção de vocês e quero que vocês respondam a atividade. Na próxima aula, nós iremos corrigir a atividade e iremos tirar todas as dúvidas, viu? Então, eu peço que vocês mandem suas dúvidas para a professora Simone, que ela irá repassar para mim, viu, gente? Então, eu peço que vocês leiam o conteúdo, viu? Para responder a atividade. Então, nessa aula, nós observamos o que? Os nossos sentidos, né? Que foram a gustação, o tato, a audição, o olfato, certo? Então, espero que todos estejam bem, tenham um bom dia e até a próxima aula, viu? Tchau!